se eu for eleito, eu vou trocar a minha própria reeleição pelas reformas que o país precisa. Por quê? Porque quando o Câmara entra com a reeleição e com o rabo preso de corrupção, se entrega aos corruptos de todos os governos, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Dilma, todos ou foram caçados ou foram para a cadeia. A gente precisa mostrar isso para o povo. O Lula foi parar na cadeia, Dilma foi caçado, o Collor caçado, Fernando Henrique desmoralizado, Michel Temer foi parar na cadeia. Por quê? Porque todos tinham contas com a justiça e precisaram compor com o centro da corrupção para não ter CPI. E todos tinham a ambição pelo poder eterno. O Lula é candidato desde 89 e, portanto, precisam fazer o conchavo do mundo todo, traindo todos os princípios para se reeleger. Então, a minha tese é, eu abro mão da reeleição em troca da reforma do país. Portanto, é a minha última eleição. Se eu não ganho, também não tenho mais interesse, ou pelo menos vou procurar não ter mais interesse. Eu não sei se eu vou conseguir, porque de fato são 42 anos da minha vida, de 64 anos, dedicado apaixonadamente ao povo brasileiro. E eu olho para trás, tenho muito orgulho, nunca respondi por nenhum processo de corrupção, sabe? Todas as vezes fui o melhor prefeito de capital do Brasil, apurado pelo Datafolha, o melhor governador de estado do Brasil, fui ministro da Fazenda, enfrentei o baronato, fiz intervenção do Banespa, do Banerj, enfrentei os bancos e garanti uma moeda nova para o país, que é essa que está circulando, mais uma vez agora machucada pela inflação. Então eu olho para trás, eu acho que eu já cumpri a minha tarefa, mas eu estou aqui pedindo ao povo brasileiro uma oportunidade. Os que estão aí já tiveram. E eu gostaria muito de ter uma oportunidade, porque eu tenho a capacidade de mudar o Brasil. O Brasil vive hoje uma crise moral sem precedentes. E quando eu falo isso, eu nem me refiro a escândalos de corrupção, porque esses têm precedentes. Eu estou falando de um comportamento do povo brasileiro que, se antes era contido pela moralidade, tinha vergonha de se mostrar racista, machista, misógino e homofóbico, hoje se sente autorizado pela figura do presidente, que é assim, e quase que tem orgulho de ser assim. Se as eleições fossem hoje, Lula seria o presidente do Brasil para o próximo mandato. Ele disse aqui, em primeira mão, inclusive a Mário, que será um mandato só, até pela sua idade. Mas esse comportamento do povo brasileiro, Bolsonaro saindo da presidência, não vai voltar para o armário. Então essa crise moral que a gente vive, você falou há pouco em futuro, é uma crise que vai se estender. Como é que você visualiza um próximo processo eleitoral, saindo Lula dessa... não estando mais num próximo cenário, numa eleição seguinte, lá em 2026, como é que você vislumbra a gente poder trazer um pouco mais de moralidade para esse país, que agora se sente orgulhoso de ser misógino, racista, homofóbico, e como é que você se encaixa nesse próximo processo, tentando trazer de volta a moralidade para esse país, o respeito pelas pessoas? A inteligência da sua pergunta traz para o velho professor a cimento da resposta. Só pelo exemplo, porque todas as leis brasileiras em vigor reprimem a homofobia, reprimem a misoginia, reprimem o racismo, mas nós temos um presidente da República que é um beócio, criminoso, não é? Que disse que a filha que nasceu era fruto de uma fraqueza. De uma fraqueza. Eu não gosto nem de reproduzir isso, não, porque eu também já reproduzi cultura machista. 20 anos atrás eu ri, eu fiz uma piada, não sei o que e tal, me penitencio por isso, mas eu aprendi com isso. É que nós vivemos numa sociedade que tem um legado patriarcal, machista, numa sociedade que é racista, e a gente tem que todo dia aprender, todo dia se penitenciar. O Bolsonaro não faz isso. Mas, de novo, o Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro? É, profundamente diferente. Qualquer imbecil sabe, e um bobinho aqui como eu sabe também. Mas o Lula tem um punhado de coisas desse mesmo tipo e não se penitencia por nenhuma delas. Eu vi agora a nossa querida amiga Marina Silva. O que eles fizeram com a Marina é o que estão querendo fazer comigo agora. Puro fascismo. O fascismo já ganhou. Sabe, a mistura de mexer com a religiosidade do povo para tirar a liberdade das pessoas de votarem pelo emprego, pelo salário, pela aposentadoria, fica com temas morais, etc. Quem aperfeiçoa isso é o identitarismo lulopetista. Então só tem uma saída para o que você está falando. Eu estou me despedindo das eleições nessa eleição agora. Por quê? Porque se eu for eleito, eu acabo com a mãe de todas as ladroeiras no Brasil, que é a reeleição. Quando meter a reeleição no Brasil, acabou-se qualquer possibilidade de decência, sabe, de espírito público, de compromisso com transformações do país. Porque o presidente se elege, a oposição vai fazer tudo para ele não acertar, e ele vai fazer tudo, inclusive vender a alma para o tal centrão, como o Lula fez, como o Bolsonaro fez, como o Fernando Henrique fez, como o Michel Temer fez, como o Collor fez, e todos foram caçados ou presos. Ô, irmão, para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para pensar. Nós elegemos o presidente Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Os 6 ou foram para a cadeia ou foram presos. Ou quer dizer, ou foram para a cadeia ou foram caçados. Os 6 ou estão desmoralizados.
Não é possível que a gente não chega nunca à conclusão de que o modelo é que está errado. Que por esse caminho a crise é certa e profunda e definitiva e está matando a nação brasileira. Eu estou tentando. Então, qual é o caminho? Agora abro mão da reeleição e na outra, se eu não for eleito, também chega para mim. Então chega para mim, por quê? Porque, sabe, tem uma hora, eu estou entrando 65 anos de idade, devotei a minha vida inteira a esse país, não tenho fortuna, não tenho empresa, abri mão de 3 aposentadorias, sabe, nunca fui processado por corrupção na vida, nem passei absolvido. E eu me pergunto às vezes, vale a pena? A população brasileira votando, não é, porque o sistemão está produzindo isso na cabeça do nosso povo em 2 corruptos? Vale a pena. Ou você dá exemplo a partir da presidência da República, ou não tem lei que resolva o problema brasileiro. E é isso que eu me proponho, ser um exemplo. Se o exemplo é bom, vota em mim. Se o exemplo não é bom, se você acha que vai ensinar para os seus filhos que roubar tudo bem, vota aí. Tem o Lula, tem o Bolsonaro. Os 2 são corruptos. Ciro, você disse que são diferentes. Qual a diferença que você vê? O Bolsonaro é da ditadura e o Lula é da democracia. Isso é uma diferença da água para o vinho. Então, ninguém me confunda, pelo amor de Deus, eu jamais votaria no Bolsonaro em circunstância nenhuma. Sabe o que é que o PT está fazendo? Me chamando de linha auxiliar do Bolsonaro. Sim, são os canalhas, rapaz. Sabe o que eles conseguem com isso? Em mim nada, porque eu sou couro grosso, aguenta a pancada. Mas sabe o que está conseguindo? Uma juventude que eu mobilizei, extremamente politizada, está tomando ódio dessa canalice do Lula e do PT, tomando ódio e anunciando que é Ciro nulo. E eu, calma. E aí ela começa a pergunta dizendo que o Bolsonaro e o Lula vão ganhar. Quem disse? Vocês não percebem? Quem disse? Não, é uma pergunta retórica. Quem disse? Aí eu vou eu mesmo responder. As pesquisas. Opa, pesquisa custa quanto fazer uma pesquisa? Sabe, não tem ideia não? Sabe quem paga 90% das pesquisas no Brasil? O sistema financeiro. BTG, né? Banco não sei das quantas, aí o Datafolha hoje, o core business, o negócio central do Grupo Folha, é um banco. PagSeguro. Tudo metendo a mão no bolso do povo. 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC. O juro na ponta do crediário, meu irmão, está em 1000%. O crédito pessoal no Brasil, 350%. Você pica uma conta no cartão de crédito. Isso foi o Bolsonaro que inventou? Não, o Bolsonaro está agravando tudo isso, mas isso vem do Lula. Que é o crime perfeito. Eu dou trilhões de reais para os banqueiros. O Lula diz isso, vá no Google e procure. O Lula dizendo em Paris, o que os ricos são ingratos. A gente faz tudo por eles, eles são ingratos, fazem golpe e tal. O pobre não, o pobre se conforma por um pouco. Isso é a ideologia que restou para o brasileiro. Então a luta por emancipar o povo morreu no Brasil. O negócio agora é anestesiar o sofrimento do povo com política social compensatória. Aí o Bolsonaro bota 200 pilas em cima, pronto. Isso é esquerda? Só se for na cabeça do petista bandido que, infelizmente, organizou uma organização criminosa no Brasil, que é a cúpula do PT.